sou Marco Aurélio Bilibio Carvalho, sou psicólogo clínico com mestrado em psicologia clínica e doutorado em desenvolvimento sustentável. Sou atualmente presidente da Sociedade Internacional de Ecopsicologia, que tem sede na Suíça, e desenvolvo a ecopsicologia no Brasil. O que significa dizer que a sabedoria ecológica faz parte da consciência humana, Marco? É uma constatação quando nós olhamos para a história da nossa espécie e reconhecemos que nós só conseguimos sobreviver face às limitações do nosso próprio corpo a diferentes ambientes no planeta porque soubemos ler a natureza e nos adaptarmos a ela. Então, é inerente à psique. A sabedoria ecológica é a expressão dessa vinculação nossa ao mundo da vida. Como dizia o biólogo Edward Wilson, uma sensação de afiliação a toda essa teia da vida. Ele chamou de biofilia. E quais são os benefícios comprovados cientificamente das florestas e árvores para a saúde humana? Desde 1980, por volta de 1980, vem surgindo pesquisas que revelam o papel positivo do contato com a natureza na manutenção da saúde e na restauração da saúde, tanto física quanto psicológica, né? Uma famosa pesquisa feita pelo Dr. Ulrich, num hospital na Pensilvânia, revelou que pacientes que se recuperavam de cirurgias no mesmo andar de um hospital, em 2 ambulatórios diferentes, tinham recuperações diferentes. Eles tinham menos dor, menos necessidade de analgésicos, um número menor de intercorrências, quando estavam se recuperando numa sala com uma janela que dava para uma floresta. Enquanto no outro ambulatório, a janela dava para uma parede de tijolos. Simplesmente o ato de ver o verde, de ver a vida nas florestas, já provoca um efeito no nosso organismo. Pesquisas posteriores foram mostrando, especialmente a partir da prática do banho de floresta, que é uma poderosíssima experiência reconectiva, foram se revelando outros efeitos, como, por exemplo, uma ampliação da atividade do sistema nervoso parasimpático nas reações de relaxamento, de regulação da pressão arterial, do batimento cardíaco. Fomos descobrindo o nível de cortisol, um hormônio normalmente associado ao estresse, ele diminui a partir do contato com árvores. Fomos descobrindo que o sistema imunológico é altamente estimulado pela presença de árvores, né, chegando a haver um aumento na atividade em mais de 50% das chamadas células K, que são células killer cells, que são células responsáveis pela destruição de tumores. Então, quanto mais o tempo passa, mais vai ficando claro que a natureza, florestas, mesmo uma só árvore, já provoca um efeito restaurador muito, muito importante no organismo humano. Uma pesquisa da Universidade de Stanford, em 2015, revelou que árvores têm efeitos sobre o nosso cérebro no sentido de regular, inclusive, regiões associadas à depressão, né? Ou seja, contato com árvores é um antidepressivo. O que poderia ser proposto em termos de políticas públicas na área de medicina preventiva e como adotá-la no Brasil nos próximos anos? Uma primeira ideia que, para o convênio com a Fiocruz, entre IBE e Fiocruz, é muito importante, é a introdução de práticas como o banho de floresta oferecidas pelo SUS. Uma outra coisa é que existe um movimento internacional no sentido do reconhecimento da importância das florestas urbanas. O cuidado das que já existem, mas a criação de outras florestas urbanas dentro das metrópoles e nas cidades em geral, né? Lembrando que, para uma criança,
uma pequena floresta é uma grande floresta. Qual o seu diagnóstico sobre essa relação disfuncional e essa espécie de negação coletiva da sociedade contemporânea em relação às nossas crises climático-ambiental? Nós vivemos uma situação que tem se agravado nas últimas décadas, mas que tem sido anunciada desde os anos 70. Nós percebemos que a informação as pessoas têm, mas a assimilação da informação, muito frequentemente, elas não têm. Portanto, a informação ela vai para uma dimensão da psique, né, que fica abaixo da linha da consciência. Tecnicamente, a gente chama isso de negação. Nós, em ecopsicologia, consideramos que essas pessoas que vivem esse quadro de ecoansiedade, elas são aquelas onde a negação não consegue mais obscurecer a consciência. Mas como tirar as pessoas desse estado de negação e como fazer com que elas assimilem esse conjunto de informações que vem sendo produzidas sobre esses problemas nas últimas décadas? Basta permitir que as pessoas acessem os sentimentos que elas raramente compartilham com outros. E você vai constatar que quando elas olham para os seus sentimentos sobre milhares de campos de futebol queimados na Amazônia, mudanças climáticas, extinção de espécies, você vai ver que todo mundo tem ansiedade, tristeza, às vezes raiva em relação a isso que está acontecendo. São ainda pouquíssimas as oportunidades das pessoas pararem para elaborar como elas percebem o momento civilizacional. Mas quando elas param, eu nunca encontrei ninguém, em todos esses anos, que não tivesse sentimentos muito fortes sobre isso, de insegurança, de medo, de tristeza. Por isso é tão importante hoje esse trabalho da ecopsicologia e dos vários profissionais que estão lidando com esses temas, de acessarem o que é real dentro de nós a respeito de tudo isso. Marco, uma curiosidade, gostaria de saber se você já teve a oportunidade de dialogar com desmatadores, grileiros, garimpeiros, e se for o caso, como é que você puxou o fio dessa conversa e como é que você acha que é possível mudar esses corações e essas mentes? É muito difícil lidar com as pessoas que ganham com isso, porque a gente observa que, apesar de muitos deles virem do campo, né, o senso de normalidade, o senso do que é normal e aceitável, não atinge esse grau mais profundo. O nível de autoproteção em relação a esses temas mais delicados costuma ser bem maior, né? Porque é um choque de realidade, um choque entre a visão normal do funcionamento econômico e o que a gente ganha com ele, né, e as consequências em geral não assumidas desse modo de viver e desse modo de pensar. O dramático é que essa mentalidade é que hoje domina, né? Você enxerga caminhos de transformação para essas pessoas? Eu tenho para mim que para essas pessoas o que vai provocar alguma mudança, salvo algumas honrosas exceções, é a pressão política e a pressão popular. Lamentavelmente, nós tínhamos um tempo para fazer a transição de uma maneira segura, um tempo que nós não temos mais. Então, inevitavelmente, a gente vai ver os agravamentos das consequências das mudanças climáticas e esse agravamento tende também a desmontar as defesas e desmontar a negação. A eco-ansiedade já afeta a vida diária de muitos jovens ao redor do mundo. Uma pesquisa recente aponta que 6 a cada 10 jovens estão muito preocupados com a crise climática. Você saberia dizer como a eco-ansiedade se expressa na vida dos jovens no Brasil? No Brasil, a gente tem pouca informação ainda, mas isso é da natureza humana. O que essas pesquisas estão mostrando é uma dinâmica do funcionamento humano, que é o que ocorre quando o que nós percebemos nós não integramos, não assimilamos. Aquilo que a gente percebe não integra, vamos dizer assim, percebe, mas não sabe que percebe. Não acha um lugar para aquilo dentro da nossa visão, né? Isso gera ansiedade. Quando você vai ver uma pessoa muito ansiosa, nem sempre ela está vivendo uma situação de risco imediato. Não. É a sua história, ou traumas, ou acúmulo de situações
mal resolvidas que vai gerar esse aumento no nível de ansiedade. Esse quadro de ecoansiedade, a gente considera que ele é o primeiro a se expressar, e eu te digo que há mais de 20 anos, que a gente vem falando disso, de que esse quadro ele é constatável e que tende a crescer. Inclusive, para te exemplificar, o que eu faço hoje em vários institutos de formação de psicoterapeutas é preparar os psicoterapeutas para a chegada desses casos no consultório. E como o sofrimento psíquico tem se expressado na vida cotidiana das vítimas dos crimes ambientais que ocorreram no Brasil nos últimos anos? O século XX foi considerado o século da pressa, né? Era o século da ansiedade, o século XX. O século XXI está sendo considerado o século da depressão. Não há uma relação entre a depressão se generalizando e a destruição dos ecossistemas. Talvez tenha alguma relação. Do ponto de vista filosófico e sistêmico, eu diria que existe uma relação. E se nós levarmos a sério o conceito de que a saúde da pessoa depende da saúde do planeta e a saúde do planeta agora também depende da saúde das pessoas, você vai chegar à conclusão de que as coisas têm relação. E como promover uma transição cultural, né? Essa transição cultural que você menciona, para construirmos novos futuros? Na psicoterapia, o que a gente faz é parar para olhar, assumir o que é, reconhecer o que sente, reconhecer como as coisas estão, né? E eu sinto que isso é extremamente importante também no nível coletivo. Voltar a fazer as coisas dentro do tempo da natureza, com um certo grau de tranquilidade. Isso é muito importante. Uns anos atrás, havia um movimento na Inglaterra. Você está na Inglaterra, né? Havia um movimento aí que era o direito às estrelas. E um grupo estava propondo que, pelo menos durante 1 hora à noite, as luzes fossem todas apagadas para as pessoas poderem ver de novo as estrelas e ter a experiência de estar sob as estrelas, sair para a rua e poder ver estrelas. Eu vejo movimentos que surgem a partir dessa perspectiva sistêmica, buscando um contraponto ao que nós estamos vivendo.